Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do Projeto Vai. Eu sou Marcos Bressan e o assunto da aula de hoje é equações diferenciais ordinárias, análise do sistema massa-mola. Bom, o sistema massa-mola é um sistema que a gente costuma estudar desde o nosso ensino médio, certo? A gente costuma descobrir o período do pêndulo, a frequência natural de oscilação, do sistema massa-mola. E aqui a gente vai começar o nosso exemplo. Bom, inicialmente vamos supor que esse sistema ele está isolado, não existem forças externas atuando nele, não existe um atuador, o braço não está ali empurrando o bloco, ok? E vamos supor também que não teremos perda de energia por atrito, não vai ter aquela força de atrito que vai impedir que o bloco se desloque. E o que a gente sabe da física é que o somatório de todas as forças internas nesse sistema, internas do sistema, ok? Ela tem que ser igual a zero, ok? E quais são as forças que estão atuando nesse sistema? Bom, inicialmente, a gente tem essa mola, que ela está exercendo uma força elástica. O que a gente sabe? Que a força elástica é dada por Kx, sendo K o coeficiente da mola, e X o deslocamento que a gente aplicou a essa mola, ok? E outra força que está sendo exercida aqui é a força que o bloco exerce em cima da mola. Que força é essa? É justamente F igual a ma. Força igual a massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Se a gente for reunir tudo isso aqui em uma equação só, Kx mais mx duas linhas, aceleração, tem que ser igual a zero. Lembrando que o somatório das forças internas tem que ser nulo. Se a gente ordenar isso aqui, isolando a nossa aceleração, né, x duas linhas, a gente vai obter essa equação diferencial aqui. Essa equação diferencial é muito simples, é de coeficientes constantes, ok? Aqui o coeficiente aqui é 1 e esse coeficiente é k sobre m. O que a gente sabe sobre esse tipo de equação diferencial? Como é a resolução dela? Bom, a gente vai supor que x, porque a gente já sabe como chegar lá, ok? E a gente vai supor que x é igual a uma certa constante a multiplicado pela exponencial de uma outra constante lambda vezes t. E a partir disso, nós vamos descobrir o valor dessas constantes, a constante a e a constante lambda. Então, se a gente diferenciar duas vezes essa equação e jogar nessa equação diferencial, nós obtemos isso, ok? A gente isola os termos que são comuns. E o que a gente sabe desse termo aqui? Bom, a gente sabe que essa equação ela não é trivial, ok? A gente quer uma função que não seja trivial. Trivial no sentido de que ela não é sempre zero. Então, o que a gente sabe é que esse valor aqui não vai ser sempre zero. Portanto, esse valor aqui é zero, ok? Então, se esse valor é zero, quais são as soluções para esse sistema? A gente tem que lambda é igual a mais ou menos i raiz quadrada de k sobre m, sendo que i é a nossa unidade imaginária. Então, eu vou reescrever o que a gente obteve até agora aqui, ok? E vou chamar de ômega a raiz quadrada de k sobre m. Então, lambda fica igual a mais ou menos i ômega. Qual vai ser a cara, então, da solução geral da nossa equação diferencial de segunda ordem? Ela vai ser uma constante, certo? Sendo que aqui vai ser A1 vezes E elevado a I ômega t, mais A2 vezes E elevado a menos I ômega t. Essas duas constantes, elas vão ser descobertas quando nós colocarmos as condições iniciais, por exemplo, a posição inicial do nosso bloco e a velocidade inicial do bloco. Se a gente usar a identidade de Euler, dado que E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, nós conseguimos escrever a nossa solução geral dessa forma, que pode ser reduzida tomando outras constantes, ok? Só fazer um certo algebrismo e a gente chega nessa solução geral aqui. Bom, eu vou trazer agora aqui para cima essa nossa solução geral. E vou agora
incluir as nossas condições iniciais. Eu vou colocar aqui que a condição inicial da velocidade, v no instante t igual a 0, vai ser 0. E a posição inicial vai ser o nosso x0. Então, como é que fica a nossa solução, que já não é mais geral, certo? Ó, a constante 2 ela vai ser igualada a 0, devido a essa condição aqui. E devido a essa outra condição, a nossa constante 1 ela vai ser igualada a x0, fazendo com que a nossa solução seja x de t igual a x0 vezes o cosseno de ômega t. Se a gente fizer uma análise dessa função que a gente acabou de obter, a gente vai descobrir que o período, qual é o período da função cosseno? Ela é 2π sobre ômega, ok? Sendo que o nosso ômega, como eu defini anteriormente, é a raiz quadrada de k sobre m. O que significa esse ômega fisicamente? Ele vai ser a frequência natural, a frequência angular natural do nosso sistema massa-mola. Bem, entendidos, pessoal? Vamos agora passar para o nosso sistema massa-mola amortecido. Bom, qual a diferença desse sistema para o sistema anterior? No sistema anterior, a gente supunha que a energia ficava sempre oscilando entre a energia cinética do bloco e a energia potencial elástica da mola. Não havia perda dessa energia para o exterior, ok? Então, haviam somente dois tipos de energia. Só que a gente sabe que na vida real não é bem assim. E nesse exemplo que eu vou dar aqui, a gente vai supor que há uma força contrária ao movimento e essa força ela é proporcional à velocidade do bloco, ok? Então, quando o bloco está mais lento, tá se deslocando mais lentamente, a força contrária ao movimento ela tem uma intensidade menor. E quando o bloco está a uma velocidade maior, a força contrária ao movimento vai ter uma intensidade maior. Então, continuando aqui, nosso sistema ainda está isolado, certo, do exterior. Então, o somatório das forças internas ainda é nulo. Como vão ser essas forças internas? Primeiro, a gente tem a força da mola, Kx, continua sendo Kx. A gente tem a força que o bloco exerce, m, vezes a aceleração. E a gente tem agora essa outra parcela aqui, que representa uma força, e ela é proporcional à velocidade, ok? Então ela tem uma constante P multiplicada pela velocidade do bloco. Então esse somatório de forças tem que ser nulo. Então, vamos isolar aqui o nosso x duas linhas, ok? O que temos aqui novamente? A gente tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, com coeficientes constantes. Então, o esquema para resolver esse tipo de equação é o mesmo do sistema anterior. Mas vamos fazer um pouco diferente. O que a gente sabe daqui? Vamos usar a nossa equação característica que aprendemos na resolução desse tipo de sistema dessa equação diferencial. Essa aqui é a nossa equação característica, ok? Sendo R as raízes. Então, simplesmente você pega R ao quadrado mais os coeficientes aqui. E a gente vai ter que encontrar o valor de R, tal para o qual essa equação característica é satisfeita. Então, a gente vai descobrir dois valores para R, ok? Dependendo dos valores desse lambda e desse ômega, que eu vou explicar mais tarde. Se a gente tratar agora como lambda igual a P sobre 2m e ômega igual a raiz quadrada de K sobre m, lembrando que essas mudanças que eu estou fazendo aqui são simplesmente formais, ok? Vocês vão perceber que essas mudanças vão só facilitar nossos cálculos depois. Bom, pessoal, a partir daqui eu quero que vocês percebam que existem três casos diferentes para os quais vamos poder obter as nossas soluções, a nossa solução geral para essa equação diferencial, ok? De segunda ordem. Existe o caso em que o nosso lambda ele é maior do que o nosso ômega, ou seja, essa raiz aqui vai ser a raiz quadrada de um número positivo, logo vai ser um número positivo também. Existe o caso também que o lambda vai ser igual ao nosso ômega. Então, esses dois valores R0 e R1 eles vão acabar sendo iguais, ok? E tem um caso também em que ômega, possivelmente,
será menor, desculpa, que o nosso lambda será menor do que o nosso ômega. Então esse aqui vai ficar raiz quadrada de número positivo, então a gente vai começar a trabalhar com os complexos. Vamos analisar cada caso de cada vez. Primeiro caso, nosso lambda é maior do que o nosso ômega, certo? Então lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é maior que zero. Qual vai ser a cara da nossa solução geral? Ela vai ter essa cara, x de t é igual a uma certa constante multiplicado pelo exponencial de R0t mais outra constante multiplicado pelo exponencial de R1t. Vamos fazer aqui S ser igual a raiz quadrada de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado. Lembrando que simplesmente isso aqui é só para a gente economizar cálculo. Vamos chegar nessa equação, nessa função. E se a gente isolar o exponencial de menos lambda t, aqui, ó, vamos isolar esse cara, a gente obtém isso aqui. Ok, essa aqui já é a nossa resposta, já é a nossa solução geral para o nosso primeiro caso. Percebam que quando t tende a infinito, tende a mais infinito, esse valor aqui, x de t, tende a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso bloco está oscilando, mas tem uma força que está sempre contra a velocidade dele. Quer dizer que a posição, quando t tende a infinito, ou seja, depois de muito tempo oscilando, a posição ela vai acabar se fixando em zero, ok? Tudo bem que, matematicamente, isso vai acontecer no infinito. Mas isso pode ser demonstrado, certo? Fisicamente. Então, quando você for testar lá, você vai perceber isso. Então, eu vou deixar como atividade para vocês. Percebam que eu só errei aqui, certo? Aqui é A1, mas não faz muita diferença. Então, fica como atividade vocês simplesmente fazerem um limite de t, limite dessa função com t tendendo ao infinito, e descobrir que isso aqui dá igual a zero. Vamos agora para o nosso segundo caso, que lambda é igual ao ômega. Então, vou escrever aqui de novo qual vai ser a cara da nossa solução geral. Vai ser uma constante multiplicada pelo exponencial de R0t mais outra constante multiplicada por t multiplicada pelo exponencial de R0t. Percebam que eu coloquei R0t porque nesse caso R0 e R1 são iguais, ok? Então, para que tenhamos duas soluções particulares linearmente independentes, então a gente coloca esse t aqui. Vocês devem ter estudado isso, certo? Estou supondo que vocês já estudaram isso com o professor ou então lendo algum livro. Então, fazendo o nosso algebrismo aqui, essa parcela aqui vai ser zero, certo? Nos dois casos, então vai sobrar só menos lambda. Então, a nossa solução geral vai ter essa cara aqui. Novamente, percebam que quando t tende a mais infinito, x vai tender a zero. É o mesmo esquema. Ele está sempre amortecendo, sempre perdendo energia, até que ele fixa aqui no x igual a zero. E o nosso terceiro caso, que é o caso mais curioso, é quando o lambda ele é menor do que o nosso ômega. O que acontece nesse caso? Percebam que aqui vai ficar a raiz quadrada de um número negativo, que o resultado vai ser um número complexo. Então, vamos só escrever aqui de novo, como de praxe, a cara da solução geral para essa equação diferencial. Então, fazendo de novo S ser igual a raiz quadrada de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado, vamos substituir aqui e isolar de novo o exponencial de menos lambda t. E vamos obter esse valor aqui sendo multiplicado pelo nosso exponencial, ok? Bom, se a gente aplicar aqui a identidade de Euler, tudo que a gente estudou no sistema massa-mola não amortecido, então a gente chega nessa resposta, ok? Então a gente chega nessa resposta, ok? Percebam novamente que até no terceiro caso, quando t tende a mais infinito, o nosso valor de x tende a zero. Ou seja, a gente tem três casos
com 3 soluções diferentes. Percebam que todas as soluções são diferentes. No terceiro caso, no segundo caso, nossa solução é diferente do que no primeiro. Mas todas elas, quando t tende ao infinito, o x tende a zero. E é justamente o que a gente espera de um sistema amortecido, ok? Então, quer dizer que a nossa matemática está funcionando, né? Ok. Vamos para o nosso terceiro tipo de sistema massa-mola. Esse vai ser o sistema forçado. Nesse sistema, eu vou estar aplicando uma força externa nesse bloco, que vai ter uma frequência angular ω0, vou chamar de ω0. E qual vai ser o somatório das forças internas nesse sistema? Tem que ser igual à força externa que eu estou aplicando no bloco, ok? Eu vou supor que essa força é igual a F vezes o cosseno de ω0t. Então, escrevendo aqui nossa equação diferencial, a gente tem, lembrando aqui que eu estou já desprezando qualquer tipo de força de atrito, ou perda de energia. Então, a força elástica, somada com a força que o bloco exerce na mola, tem que ser igual a essa força externa, ok? Então, fazendo de novo, vamos isolar a nossa aceleração aqui para obter o termo de maior ordem no início da equação. Então, a gente vai obter que x duas linhas mais k sobre m vezes x é igual a f sobre m cosseno de ω0t. Primeiro, simplesmente para descarregar a nossa notação, eu vou chamar esse k sobre m de nosso ômega quadrado. Lembrem que anteriormente nosso ômega é igual a raiz quadrada de k sobre m. Então aqui vai ser o nosso ômega quadrado. Eu vou chamar f sobre m de a. Certo? Primeiramente, percebam que essa equação diferencial, ela não é mais homogênea, ok? Ou seja, esse termo aqui, que não é multiplicado por nenhuma ordem de x, ok? Ele não é nulo. Então, ele tem um certo valor. E o método que eu vou utilizar aqui é o método dos coeficientes a determinar. Dado que essa função aqui, vou chamar isso aqui de f de t, ok? E vamos referenciar isso como f de t. Dado que essa função aqui, ela é uma função senoidal, ela é um cosseno, então a nossa solução particular, ela vai ter essa cara aqui. Ela vai ter essa cara de uma constante, um C1 multiplicado pelo cosseno de ω0t, mais uma outra constante, 2, multiplicado pelo seno de ω0t. Então, lembrando que isso aqui você pode estudar em qualquer livro de equações diferenciais. Logo, a cara da solução geral dessa equação diferencial, ela vai ser a soma da nossa solução particular com a solução geral do nosso sistema, da nossa equação homogênea, equação diferencial homogênea, que seria sem esse termo aqui. Então, se a gente supor que a nossa solução particular é desse tipo, se a gente diferenciar ela duas vezes e jogar dentro da equação diferencial aqui, o que a gente obtém? Bom, a gente obtém esse sistema aqui. E a gente consegue descobrir os valores para a constante 1 e para a constante 2. Opa, pulei um pouquinho. O valor da constante 1 vai ser o a sobre ômega ao quadrado menos ω0 ao quadrado. E a constante 2 vai ser 0, ou seja, a gente já elimina esse termo aqui. Então, a cara da nossa solução particular é essa. A vezes o cosseno de ω0t sobre ômega ao quadrado menos ω0 ao quadrado. Então, eu copiei ele aqui em cima, certo? Simplesmente eu trouxe a solução particular para cá. Vamos agora descobrir a solução geral. Como eu disse antes, a solução geral dessa equação diferencial vai ser a soma da solução particular mais a soma da solução geral da equação diferencial homogênea associada, tal qual esse termo aqui é nulo. Mas que tipo de sistema físico representa a equação homogênea associada a essa equação diferencial?
É o nosso sistema massa-mola, sem nenhum tipo de força externa e sem nenhum tipo de atrito, ok? Então, é o que a gente já estudou. E quais são as soluções... Exatamente. Quais as soluções gerais dessa equação homogênea? Nós já estudamos que caso esse ômega seja maior, caso esse lambda seja maior do que o nosso ômega, vai ser esse resultado, caso sejam iguais, e caso o lambda seja menor do que o ômega. A gente tem um caso 3. Dado que a nossa solução particular é o valor que a gente encontrou anteriormente, então a solução geral ela vai ter 3 casos também, certo? Para cada um desses casos, nós vamos ter uma solução geral para a equação homogênea diferente e, portanto, uma solução geral para essa equação diferente, ok? Vamos continuar nesse sistema de massa-mola forçado, só que agora vamos supor que a frequência da força externa é igual à frequência natural do nosso sistema massa-mola. Então, fica que o somatório das forças internas é igual a F cosseno de ômega t. Vamos escrevendo aqui nossa equação diferencial, nada diferente. Ok, e chegamos aqui, que a aceleração somado com ômega ao quadrado x é igual a cosseno de ômega t. De novo, vou resolver essa equação diferencial pelo método dos coeficientes a determinar, ok? Então, qual seria a cara da nossa solução particular? Seria que a gente poderia pensar, né? Uma constante multiplicada pelo cosseno de ômega t, mais outra constante multiplicada pelo seno de ômega t. Se a gente diferenciar essa equação 2 vezes, a gente obtém esse valor. Mas tem um porém. Quando a gente aplica esses valores na equação diferencial, a gente obtém o valor que esses valores aplicados aqui são iguais a zero, certo? O que isso comprova? Que essa solução particular não é solução, esse xp, né? Não é solução particular dessa equação diferencial, porque ele é solução da equação diferencial homogênea, certo? Logo, ela não é solução particular daqui. O que a gente faz? Simplesmente, a gente multiplica agora, vamos tentar a solução particular ter essa cara. Uma constante multiplicada por t vezes o cosseno de ômega t, mais outra constante multiplicada por t vezes o seno de ômega t. Se a gente diferenciar 2 vezes isso aqui, vai dar um trabalho, mas se a gente diferenciar 2 vezes x de p, xp de t, e colocar dentro dessa equação, a gente vai descobrir os valores de C1 e C2, certo? Eu já tomei alguns passos aqui e descobri que C2 é igual a A sobre 2 ômega e C1 é igual a 0. Então, a nossa solução geral ela vai ser dada pela soma da solução geral da EDO homogênea, no caso em que esse termo aqui é nulo, com a nossa solução particular que acabamos de encontrar, ok? Lembrando que essa solução aqui é facilmente encontrável. Lembrando que essa solução aqui é muito fácil de a gente conseguir encontrar, ok? E esses valores, C1 e C2, eles vão ser determinados quando a gente for impor alguma condição inicial, por exemplo, a velocidade inicial e a posição inicial do bloco. Bom, outra coisa aqui. Percebam que quando t tende ao infinito, o que acontece? Esse termo aqui, ele vai ficar sempre oscilando, certo? Vocês concordam? Mas esse termo aqui, ele também vai ficar oscilando, mas ele está sendo multiplicado por t. Ou seja, quando o t fica muito grande, os valores de x eles começam a crescer e diminuir muito intensamente, não sei se eu posso dizer isso, com amplitude cada vez maior. Então, eu inclusive recomendo que vocês coloquem todas essas equações que a gente obteve, que vocês plotem essas equações e verifiquem intuitivamente o que vocês esperavam obter e a equação que vocês obtiveram, ok? Bom, a minha aula foi isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.